Olá, pessoal, muito bom dia, muito boa noite a todos. Bom dia para quem está no Japão, boa noite para quem está no Brasil. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês, em nome da ABC Japan, da Associação Kinao de Vila Carrão, em coordenação com a JICA. Tenho um grande prazer de fazer a abertura do primeiro seminário sobre etiqueta profissional e cultura japonesa. Bom, antes da gente começar o seminário em si, deixa eu fazer uma breve apresentação da ABC Japan. Meu nome é Lucas, eu faço parte da ABC Japan, né? Antes de eu passar aqui o bastão para a Kazue-san, para começar a apresentação aqui, ó, o seminário, vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, só para vocês também terem uma visão geral do que se trata a ABC Japan. Bom, vamos lá então. Todos me escutando bem? Tá tudo tranquilo? Todo mundo já pegou seu copo d'água aí para acompanhar? Maravilha. Beleza, vamos lá. Então, basicamente, a ABC Japan é uma organização sem fins lucrativos, né, que há mais de 22 anos ela apoia, ela ajuda a comunidade estrangeira residente no Japão. Não somente, né, a comunidade estrangeira residente no Japão, mas também outras pessoas que tenham interesse, né, tanto em ir ao Japão, trabalhar algum dia, tem alguma ligação também com a cultura e o próprio Japão em si. Tá bom? Vamos continuando aqui. Só para a gente ter uma breve noção das atividades também da ABC Japão, eu vou citar aqui rapidinho também, o nosso tempo é um pouquinho apertado, né? Tá todo mundo esperando ansiosamente pela palestra da Kazuo-san, então vou fazer só citar um pouquinho de cada atividade aqui da ABC Japão. Dentre elas, a gente tem um Free School, né? A gente chama ABC Free School, que basicamente consiste num suporte, né, total para o ingresso no ensino médio japonês. Então, aquelas pessoas recém-chegadas no Japão, a gente dá aquele apoio, tanto na questão de documentação, estudos, para que a pessoa ela ingresse no ensino médio japonês. Além disso, a gente oferece cursos de japonês, tanto para o nível mais básico até o nível mais avançado, né? Inclusive, temos os alunos aí do Kusanone, né, do Brasil. Dá um tchauzinho aí quem for do Kusanone. Legal. Temos os cursos de eletricista, né, curso profissionalizante, que ele prepara para o teste nacional japonês de eletricista, para você tirar o certificado, cursos de chinês, japonês, português também, né, sejam para adultos e também quanto para crianças também, né, que a gente chama aqui, que é o tópico 9, que seria a oficina de PLH da ABC, né, PLH nada mais é do que o português como língua de herança, né, então tanto o chinês quanto o português a gente procura fazer com que essas crianças, né, que tenham raízes estrangeiras, elas possam, né, tá resgatando um pouquinho da sua língua, não necessariamente a língua materna, mas a língua dos seus pais, né? A língua materna de seus pais, seus descendentes. Fazemos também diversas palestras e seminários, como essa aqui que vocês estão participando. Temos também o projeto Suruminho, que consiste num suporte, né, para as crianças estrangeiras dentro das escolas públicas japonesas. E um outro braço da ABC Japan é a ABC Japan Saúde, né, que tem tanto o atendimento psicológico quanto a orientação médica, sendo que no psicológico a gente faz tanto atendimentos presenciais como online também. Fazemos diversos também parcerias, né, apoios a outras entidades, outras associações, assim como a nossa, né, diversas atividades em conjunto. Realizamos orientações, né, tanto na parte do ingresso no ensino médio, como também como você ingressar em universidades aqui no Japão. E também realizamos consultas em geral, né, fazendo suportes para as famílias estrangeiras, tirando dúvidas e, enfim, fazendo alguns outros auxílios. Falando um pouquinho mais sobre as palestras e seminários, né, a gente gosta muito de ressaltar que nos últimos anos, com toda essa digitalização que teve, a ABC também ela teve a oportunidade, né, ela conseguiu passar, né, as suas informações, o seu recado, as suas mensagens para mais pessoas, né? Então, não somente as pessoas que estavam aqui no Japão, né? Para quem não sabe, a ABC ela tem a sua sede no Japão, em Yokohama, na cidade de Yokohama. Então, não somente para as pessoas locais de Yokohama ali, mas para todas aquelas pessoas que quisessem, né, compartilhar ou quisessem também usufruir de nosso conteúdo. Tá, ok? Ahn, Alguns projetos que a gente tem também em ligação, né, com o Brasil, seria o treinamento no Japão, que são para os brasileiros residentes no Brasil. Inclusive, esse projeto, né, ele já teve para a próxima edição, ele já teve seu prazo, né, até a semana passada, mas basicamente vou explicar para vocês que eu tenho certeza que vai interessar para muitos de vocês aí. Ele consiste, né, num projeto, né,
com coordenação da JICA, que tem como objetivo realizar uma troca de experiências entre aquela pessoa que está no Brasil e ela quer, né, ir para o Japão e fazer como se fosse um trainee, né, um trainee, um estágio na ABC Japão, participando ativamente de todas as atividades, palestras, projetos e iniciativas que a ABC Japão ela promove, né? Então, ali tem mais ou menos a duração de 1 a 2 anos e a pessoa lá tem essa oportunidade de estar vivenciando, né? Como que é você trabalhar numa organização, numa entidade japonesa. Então, para aqueles que têm interesse, fiquem atentos, que é um projeto, né? É um projeto que acontece anualmente, periodicamente, e fiquem atentos para vocês não perderem, né, na próxima inscrição. E aí, um outro projeto que a gente tem também é esse aqui que vocês estão participando, né? Então, também em coordenação com a JICA, a gente promove, né, o projeto Kusanone, né? Que tem como objetivo passar um know-how que a ABC tem por uma associação no Brasil. Nesse caso, seria a Associação Okinawa de Vila Carrão, que eu acredito que muitos de vocês também conhecem, né? Oferecendo, né, em conjunto, né, as duas associações oferecendo cursos de japonês, cursos de capacitação, ensinando um pouquinho mais sobre a cultura do Japão, promovendo as palestras como esse seminário aqui, ok? Também, já falei lá logo no comecinho, eu sei que também tem o pessoal aí do curso de japonês, né, do Kusanone, então também é um grande prazer estar com vocês aqui participando do seminário. Passando um pouquinho mais aqui para uma parte mais que nem todo mundo para ver, mas a gente sabe que é muito importante, né? li- que é sobre o Shakai Hoken, sobre a parte de previdência social, assistência social no Japão. Recentemente, a gente postou uma série de vídeos em nossas redes sociais, né, principalmente no nosso canal do YouTube, sobre uma série de vídeos que é contando um pouquinho mais de uma forma mais facilitada sobre previdência social, sobre Shakai Hoken, sobre esses assuntos que às vezes são um pouquinho difíceis de entender aqui no Japão, mas de uma forma um pouco muito mais simplificada. Então, se vocês tiverem interesse, se vocês precisarem dessa informação, por favor, acessem. A informação está ali, gratuita, e é muito valiosa, tá? Só para a gente também não estourar um pouquinho o tempo aqui, que eu sei que vocês estão ansiosíssimos pelo seminário da Kazuya-san, vou só passar aqui, a gente tem também a Olimpíadas do PLH, que acontece anualmente, né? Que eu falei lá no começo, não, português como língua de herança, acontece aqui no Japão, promovido, né, pelo Ministério das Relações Exteriores, em coordenação com todos os consulados aqui, o Consulado Geral do Brasil em Tóquio, o Consulado Geral em Hamamatsu e o Consulado Geral em Nagoya, com parceria das entidades, dentre elas a ABC Japão. Aqui só para vocês terem uma noção geral das atividades que a gente faz, né? Então, tem aqui o simpósio que a gente fez, nossos cursos de português, vários manuais que a gente também distribui nas escolas e tem também disponível gratuitamente em nosso site. As Olimpíadas PLH, como eu falei anteriormente, realizamos diversos projetos sociais, campanhas solidárias, temos o ABC Free School, o DENCO da ABC, que seria o preparatório do eletricista, e também participamos de diversos eventos multiculturais. Recentemente a gente lançou mais um livro, né, que ele ajuda, né, em redação para os estrangeiros aqui que já estão nas escolas, né, só que ele é voltado numa linguagem muito mais simplificada. Aí temos as orientações, mais uma vez só para vocês verem como é que é as aulas, né, do DENCO, a gente tem aqui os nossos alunos, Free School aqui, o pessoal praticando boxe, né, uma coisa um pouco mais descontraída, as orientações, mais um pouquinho de algumas fotos, né, e também aqui o nosso curso de japonês. Só para a gente não estourar o tempo, então, vou estar passando aqui daqui a pouquinho, então, a palavra para Kazuya-san. Muito obrigado, né, por vocês, mais uma vez, estarem participando aqui do nosso seminário. E enquanto a Kazuya-san, ela prepara aí o terreno, né, depois vocês, se vocês quiserem, acessem o nosso QR Code aqui que está aparecendo na tela, ou então, entrem nas redes sociais, que vocês vão poder estar vendo com mais profundidade cada uma das coisas que eu citei aqui, tá bom? Então, eu vou estar aqui parando aqui o meu slide para a Kazuya poder estar entrando aqui com vocês. E enquanto ela entra aqui, deixa eu fazer uma breve apresentação, né, do que um pouquinho para vocês conhecerem melhor a Kazuya-san. Então, vamos lá. Ela é formada em Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas pela Unesp. Ela já reside no Japão há 27 anos. Foi bolsista Kemp na Universidade de Fukushima. Ela tem experiência com tradução há mais de 20 anos e com RH há mais de 10 anos. Então, vocês veem que ela tem uma bagagem excelente aqui para passar para vocês. E também focada em capacitação de jovens estrangeiros por ingresso no mercado japonês. Kazuya-san, vou passar o bastão para você. Então, yoroshiku onegai shimasu. よろしくお願いいたします。Bom dia, pessoal, ao pessoal do
Bom, ao pessoal do Brasil, boa noite. Agradecemos assim pela participação, né? Depois de um dia cansativo de trabalho, até de estudos, e ao pessoal do Japão por terem madrugado hoje. Muito obrigada. É, Bom, conforme o Lucas, comentou agora um pouquinho assim, esse seminário nós tivemos um número muito grande de inscrições, a gente agradece essa grande quantidade, foram quase 300 inscrições, e recebemos também 200 perguntas referentes a dúvidas sobre a cultura japonesa. Isso prova que existe um grande interesse de todos em saber um pouquinho sobre essa cultura japonesa que é bastante peculiar. Infelizmente, o nosso tempo hoje é bem curto, não vai dar para responder as perguntas uma a uma, então a gente vai tentar compilar algumas em tópicos que tiveram mais relevância, tá? E o que não for possível abordar hoje, informo que estamos planejando um novo seminário no começo do ano que vem. Então, fiquem assim atentos para a próxima chamada, ok? Bom, só antes de começar, obrigada, Lucas, pela apresentação, mas, assim, falando um pouquinho de mim, na verdade, eu não estou acostumada, assim, a falar no meio, assim, na frente de tanta gente, e o meu forte nunca foi falar em público. Eu já estou há mais de 27 anos no Japão, e eu uso, assim, no dia a dia o japonês. Então, muitos falam que já estou com o português japonesado, né? Com bastante sotaque. Então, confesso que às vezes me dá um branco. Então, durante o decorrer da palestra, se me der um branco ou engasgar em alguma coisa, me perdoem, por favor. Também informo que não sou uma especialista em cultura japonesa. Muitas coisas, apesar de a gente morar tanto tempo aqui, a gente não consegue aprender tudo de uma vez. Mas o que gostaria de passar hoje é o que a gente vem vivenciando nesses longos anos, né? E também pelo meu foco na área profissional, ser as empresas japonesas, o que a gente vê no dia a dia. Houve até perguntas assim sobre alguns mitos. O pessoal na internet existe essas informações, mas será que é verdade e tal, não sei o quê. Então, aqui, assim, a gente morando, vivendo, trabalhando aqui, então a gente consegue passar um pouquinho mais da realidade local, ok? Bom, então vamos iniciar falando sobre a cultura corporativa, a etiqueta corporativa do Japão. Nós chamamos de business maná. Tá? E acredito assim que seja útil, né, algumas informações sejam úteis para quem gostaria de trabalhar numa empresa japonesa, mas também isso aí, essa regra é válida também para o dia a dia do Japão. Tá? Então, o primeiro tema seria pontualidade. Bom, todo mundo sabe que já deve ter ouvido falar que o horário no Japão é seguido à risca. Não chegue atrasado ao trabalho e muito menos em algum compromisso fora da empresa. Se o expediente começa às 9 horas, 1 minuto de atraso ou meia hora, atraso é atraso, tá? Chegue pelo menos 5 minutos antes. Se você precisa trocar de roupa, colocar o uniforme, quer tomar um café antes do expediente, chegue um pouco mais cedo para dar tempo de começar às 9 horas. Em alguns lugares, principalmente empresas pequenas e médias, inclusive a minha, nós fazemos o solde, a limpeza do escritório. Todo mundo faz a limpeza do escritório antes do expediente. Então, a gente precisa chegar um pouquinho antes para dar tempo de fazer a limpeza e começar o trabalho. O meu horário é às 8h30, então, assim, 8h20 nós começamos a fazer o solde e acabamos em 10 minutos e começamos a trabalhar às 8h30. Okay? No caso de uma visita ao cliente, você precisa também calcular o tempo que você vai gastar para chegar até o local. Se por uma aventura precisar se atrasar, sempre ligar para a pessoa e dizer assim, olha, eu vou atrasar tantos minutos, tá? Nunca atrase sem avisar. E ao contrário, se você chegar muito cedo no local, às vezes 15 minutos, 20 minutos antes, não indica que você já deva ir para o local. Isso porque o seu cliente ele pode estar numa reunião anterior ou
ele pode estar fazendo um trabalho, já calculando o horário que você vai chegar. Então, se você chegar muito cedo, tente passar matar o tempo, né, em algum lugar por perto e se dirigir à reunião sempre pelo menos 5 minutos antes, 2 ou 3 minutos antes, ok? Então, ao contrário, assim, chegando muito cedo também, às vezes pode causar transtornos ao seu cliente, ok? Um outro ponto, sim, como se vestir, a maneira de se vestir. Logicamente, aqui no Japão, assim, ainda a maioria usa terno e gravata. Porém, essa, como fala, o traje não tem sido tão rígido como antigamente, tá? A tendência hoje é para o estilo que nós chamamos de business casual, né? Então, às vezes, o uso da gravata é dispensado, né? Os homens usam calça social, uma camisa branca, geralmente de manga comprida. A gravata, tem gente que usa, tem gente que não usa. E as mulheres, para as mulheres sempre tem uma diversidade maior, né? Você pode usar uma calça, uma saia, uma blusa, a jaqueta e um blazer, tá? E no verão existe o sistema aqui adotado de cool business. Isso porque ultimamente o verão aqui no Japão, para quem conhece, vive aqui, sabe que é quase insuportável, é muito úmido, muito quente, é só de você estar parado, você já transpira bastante. Então, hoje, atualmente, assim, a maioria das empresas adotam esse cool business, então, assim, as pessoas vão com uma roupa mais leve, com um tecido mais leve, camisas polo, né, camisas de manga curta, as mulheres também usam mais vestidos, assim, próprios para o verão, né, então, existe esse sistema aqui que é adotado durante o verão, tá? Porém, apesar de ser um traje mais livre, ah, aqui no Japão, assim, nós procuramos evitar usar calça jeans e camiseta, como usamos bastante no Brasil, né? Roupas muito decotadas, com ombros à mostra, por exemplo, né? Mini saias, saias muito curtas, né? E cores também muito vivas, com estampas coloridas, tênis, sandálias abertas, assim, com os pés às mostras, não é recomendável usar aqui no Japão. E também o uso de acessórios exagerados, assim, tipo brincos grandes, colares, pulseiras, isso aí também não é muito comum aqui no Japão. E também perfumes muito fortes. Por incrível que pareça, o japonês, muita gente não gosta do cheiro forte. Então, a gente procura evitar também usar perfumes, assim, durante o trabalho, tá? Bom, logicamente, reuniões com clientes, inclusive web, a gente prevalece ainda o traje formal, tá? Então, assim, tipo, os homens vão com terno, com a jaqueta, as mulheres também usam sempre uma jaqueta, um blazer em cima da sua blusa, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como se vestir, né? Bom, o tópico seguinte, então, assim, seria uma reunião de negócios, visitas aos clientes. Logicamente, como foi dito antes, não chegue atrasado, tá? Você chegando ao local, você vai ser indicado para a sala de reuniões e, ao entrar na sala, não sente em qualquer lugar. Todo assento, geralmente, ele tem uma posição para ser sentada e, geralmente, as pessoas que têm um nível mais alto sentam ao fundo da sala, tá? E, geralmente, o anfitrião indica onde você deve sentar. E sentando, não cruze jamais as pernas, não coloque as mãos no bolso, não sente apoiando no encosto do assento, tá? E se for servido um chá ou um café durante a reunião, procure agradecer a pessoa que está te servindo e, geralmente, esperamos que o anfitrião peça para se servir, tá? Então, a gente nunca toma o primeiro gole. Logicamente, os celulares também no Brasil deve ser de praxe, né? Deixar seu celular em modo silencioso e evite atender ligações durante a reunião, ok?
Bom, troca de cartões, o Meixe, né? Esse tópico é bastante complexo, não dá para falar assim passo a passo hoje, né? Mas a priori, assim, a troca de meixes é bastante importante. Eu já presenciei vários brasileiros que realmente quebram todos os protocolos aqui, assim, mas assim de uma forma até meio com falta de respeito, porque realmente isso aí é uma prática muito comum aqui no Japão e é um momento também assim até de às vezes nervosismo para quem não sabe como fazer na hora, né? Então, primeiramente, deixe preparado o seu mês antecipadamente para não ficar procurando, tá? É, então, assim, quando você for receber ou entregar, use as duas mãos sempre. Se a troca for simultânea, você entrega com a mão direita e recebe com a mão esquerda, tá? E recebendo o meixe da pessoa, você procura ler o nome, o cargo da pessoa, principalmente para memorizar um pouquinho, porque às vezes é uma reunião com 3 ou 4 pessoas, para você saber quem é quem depois e não dar uma gafe de errar o nome da pessoa, tá? Procure não guardar o meixe jamais no bolso da camisa ou do paletó, ah, ou já vi gente guardando no bolso da calça. Isso aí é totalmente assim, como falo, para o japonês, isso aí não pode acontecer, tá? Você deixa geralmente o meixe sobre a mesa durante a reunião, geralmente de acordo com a hierarquia dos cargos ou de acordo com a posição que as pessoas sentaram na mesa. Isso também ajuda você a identificar a pessoa durante a reunião. E procure também guardar o meixe, o cartão, no porta-cartões. Aqui no Japão, todo mundo que começa a trabalhar tem o seu porta-cartões, tá? Então, para não colocar dentro da agenda, dentro da carteira, nós colocamos sempre dentro de um porta-cartões, ok? Agora, em relação formas de tratamento, teve muitas perguntas sobre o Keigo, forma polida, tudo. Esse também é um assunto que não dá para resumir assim em 1 hora. Acho que poderíamos passar o tempo todo falando aqui, assim, 3, 4 horas falando apenas sobre isso. Porém, todo mundo deve saber que o sufixo san, ele é o mais usado após o sobrenome da pessoa. Então, por exemplo, se você chama Yamada, você pode, a pessoa vai te chamar de Yamada-san e nunca de Yamada, tá? Chamar também pelo primeiro nome não é muito comum dentro do ambiente corporativo, a não ser que a pessoa já tenha bastante intimidade com a pessoa. Mas, geralmente, o san é usado para os colegas de trabalho, independente assim de ser uma pessoa mais velha ou mais nova que você, e geralmente mais ou menos do mesmo grau hierárquico, tá? Assim, as pessoas que não têm, por exemplo, um cargo assim especial assim é chamado de san. Todo mundo se chama chama o colega, né, colocando o san depois do nome, tá? A forma sama, ela é mais polida do que o san, né? Mas o sama, ele é usado assim, por exemplo, Deus é kami-sama, que nós usamos, né? E é sempre usado assim para as pessoas que têm um status social muito elevado, né? Pessoas bastante velhas, pessoas importantes, autoridades, chefes de governo, né? E nas empresas, nós, como eu falei antes, é costume chamar pelo san. Porém, quando se trata de cliente, bom, também esse é um assunto também bastante profundo, mas assim, aqui o cliente é tratado como se fosse um deus. Então, Deus é kami-sama. Então, quando você fala você está conversando com o cliente é okyaku-san. Tudo bem, você pode falar okyaku-san, mas uma reunião formal ou ao telefone, você está falando com o cliente, você geralmente usa o sama para chamar o cliente. Okyaku-sama wa, okyaku-sama wa dou saremasu ka? Okyaku-sama no goyoubou toka. Então, nós usamos o sama
no sufixo, como sufixo para tratar os clientes, ok? E dentro da empresa, as pessoas que têm um cargo já, por exemplo, o presidente é o shacho, o diretor da empresa é o bucho, o chefe da seção é o kacho. Então, geralmente usamos o cargo depois do nome, tá? Sim, tipo Yamada shacho, Yamada bucho, tá? Então, isso aí também é bastante comum dentro das empresas. Só um detalhe só que a gente não pode usar esse sufixo honorífico quando se referir a alguém da própria empresa para terceiros. Então, por exemplo, dentro da empresa, nós usamos assim, o meu chefe é o meu bucho, então ele chama Yamada Bucho. Só que se eu estiver falando com um cliente ao telefone ou pessoalmente assim, eu não vou falar assim, o Yamada Bucho ele está ausente. Eu falo, o Yamada está ausente. Então, é a mesma coisa assim, por exemplo, quando vocês aprendem o Keigo, para a pessoa, por exemplo, o meu pai é Titi, o seu pai é Otou-san, né? Então, a gente nunca usa Otou-san para o nosso pai, para o meu pai. O seu pai é Otou-san, a minha mãe é Haha, a sua mãe é Okaa-san. O meu filho é Musco, o seu filho é Musco-san, tá? Então, sempre quando é alguém assim, logicamente assim, individualmente, se é uma pessoa da família, não colocamos o san. E dentro da empresa, se for alguém da empresa, não usamos mesmo que seja o shacho, tá? O presidente. Nós usamos apenas o nome, o sobrenome só para se referir a alguém da nossa empresa. E, bom, esse assunto é bastante complicado, né? É difícil ainda de entender, mas não dá, infelizmente, não vai dar para entrar em muitos detalhes, ok? Bom, o próximo tópico, também tivemos bastante dúvida sobre a entrevista, né? De modo geral, toda entrevista, assim, tem pontos em comuns, assim, independente do país, né? Mas, assim, como já foi falado antes, aqui atraso é pena de morte, praticamente, então, chegar com pelo menos 5 minutos de antecedência, tá? Então, dentro da entrevista existem assim algumas perguntas de praxe e é sempre bom treinar várias vezes, né? O que você vai falar, principalmente a sua autoapresentação. Geralmente eles pedem para fazer uma autoapresentação, que se chama Jiko Shoukai, tá? Bom, e antes de entrar na sala, nunca entre sem bater, bata 2 ou 3 vezes pelo menos, e quando a pessoa falar dozo, entre dizendo um shitsurei shimasu, tá? Não entre calado. Logicamente, entrando, se você tiver que falar o seu nome já logo de primeira assim, instância, assim, por exemplo, atashi wa, eu sou Matsushita desu, dozo yoroshiku onegai itashimasu, e logicamente ele vai pedir para sentar tudo, né? E também, como no dia a dia, o modo de vestir também é bastante importante, tá? Geralmente aqui, os recém-formados, os estudantes que vão procurar emprego pela primeira vez aqui no Japão, todo mundo procura na mesma época. Então, geralmente é a roupa preta, o terno preto com a camisa branca, né? Mas, assim, logicamente, as pessoas que já estão dentro do mercado também procuram se vestir assim com terno e gravata, e as mulheres com, bom, pode ser uma calça, mas também de uma maneira mais formal. Além do vestuário, aparência também. Os cabelos bem penteados, arrumados. Quem tem cabelo comprido aqui não é normal você ter homens terem cabelos muito compridos, então amarre bem. Barba por fazer, não deixe de fazer a barba antes de ir para uma entrevista, e também, como já comentei, o uso de acessórios, também perfumes, também isso não é apropriado para uma entrevista, tá? O modo de sentar também vale também para as reuniões, né? Também para uma entrevista, tá? E então
tome cuidado ao se sentar também, não se sente de qualquer jeito, tá? E se for solicitado, você precisa levar o currículo preenchido de forma adequada. Bom, existem vários modelos de currículos, assim, que são vendidos, assim, até nas lojas de conveniência aqui no Japão, né? E também, assim, tipo, o modo de escrever também. E também um detalhe, se cola geralmente uma foto. Quando eu recebo os currículos de estrangeiros, os brasileiros, as fotos são bastante, assim, como falar, naturais, ou assim, a pessoa sorrindo, ou com umas roupas, assim, mais confortáveis, né? Mas aqui no Japão, geralmente, quando você vai colocar uma foto, no currículo, geralmente nós tiramos também com blazer, com paletó e o terno, tá? A aparência também importa bastante, ok? Bom, em relação à etiqueta profissional, vou ficar por aqui. Desculpe, acho que eu falei rápido, nós estamos com o horário bastante apertado, né? Mas eu acho que eu terminei um pouquinho antes para dar tempo de tentar responder algumas questões, assim, que realmente, como eu falei, foram 200 e a gente vai tentar compilar um pouquinho, ok? Então, aguarde só um pouquinho, eu vou tentar responder algumas perguntas que tivemos aqui, ok? Antes de a gente entrar para a segunda parte. Sim, dentro das várias perguntas que recebemos, eu vou tentar responder algumas agora, e depois estaremos recebendo, assim, pelo chat também, né? Mas uma pergunta que teve bastante procura foi sobre, logicamente, assim, o que é considerado falta de respeito aqui no Japão, no sentido empresarial. Bom, se for falar sobre isso aí, é uma coisa bastante complexa, tá? Nós temos, assim, não só no mercado empresarial, mas, logicamente, como eu comentei, aqui chegar atrasado é realmente visto, muito mal visto. Para quem não conhece o Japão, os trens aqui funcionam assim de minuto a minuto, né? Então, se você perde o trem, por exemplo, das 7h21, você vai chegar só a tal horário. Então, assim, a gente corre assim contra o tempo aqui no Japão, né? Então, faltar sem aviso, né? Chegar atrasado sem aviso, eu particularmente acho que é uma das coisas assim que eu mais reforço para os estrangeiros que chegam aqui, que estão entrando no mercado japonês, tá? Principalmente no primeiro dia ou na hora da entrevista. Olha, nunca chegue atrasado. Se você não sabe onde é o local, procure, então, fazer uma simulação. Vá um dia antes, veja qual a conexão do trem, veja quanto tempo você vai levar, né? No trajeto para que você não chegue atrasado. Então, isso é tão importante que realmente, às vezes, exige até uma simulação a respeito disso, tá? E, fora isso, logicamente, assim, se for ver no sentido geral, assim, vamos dizer assim, tipo, nós usamos, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí, mas assim, eu acho que aqui, em cada país tem a sua regra. O que no Japão pode ser um desrespeito, no Brasil, às vezes, não é nada. E, ao contrário, o que no Japão é normal, no Brasil, pode ser até uma falta de respeito com alguém, ou uma maneira, assim, meio até, né, assim, tipo, que a gente jamais pode fazer também. Então, geralmente, assim, o que a gente indica é
você respeitar as regras e os costumes locais. Então, por exemplo, aqui jogar lixo no chão, eu já vi muito, já acompanhei vários brasileiros, tal, né? Você está aqui no Japão, assim, logicamente não é tudo perfeito, mas assim, aqui praticamente a maioria não fica jogando lixo no chão, não existem lixeiras. E o brasileiro simplesmente ele come uma bala, ele chupa uma bala, ele joga o papel no chão. Então, isso aí eu acho que, assim, logicamente é falta de respeito, assim, para o país, né, para a sociedade, assim, como um todo. E dentro da empresa também isso vale também, né? Cada um joga o seu lixo no local certo, né? Então, é a questão, assim, tudo que é regra aqui, se você vai visitar um país ou vai trabalhar no país, assim, procure sempre ver quais são as regras, né? Para não dar alguma gafe e tal, né? Então, eu acho que se a gente for listar aqui, também a gente vai levar um bom tempo só falando sobre isso aí também, tá? Também tivemos algumas perguntas sobre o que é Horenso. Não sei se todo mundo sabe sobre isso aí, né? Mas, assim, Horenso é quando nós aprendemos, quando os funcionários, os novatos entram na empresa japonesa, nós ensinamos, assim, o business maná, e dentro dos tópicos, consta o Horenso. O que seria o Horenso? Horenso, logicamente, acho que, para quem não conhece, às vezes pode falar, Horenso é espinafre em japonês, né? Porém, essa palavra Horenso, dentro da empresa, é uma abreviação da palavra Hokoku Rendaku Soudan, tá? Então, Hokoku, o que que é? É você reportar. Rendaku, você informar. Soudan, você consultar. Então, tudo você reporta, você é, informa e você consulta o seu chefe para alguma coisa, ou um colega de trabalho que está mais tempo, tá? Então, isso porque para que a comunicação dentro do seu departamento corra assim de uma forma mais assim ativa, interativa, né? O seu chefe fique sabendo do que você está fazendo, do andamento do seu trabalho, você reportando assim as suas dúvidas ou perguntando alguma coisa que você não sabe, é fazer o soldar, né? É consultar. Então, eles podem te dar conselhos a respeito disso. Quer dizer, é uma forma de você aumentar a produtividade dentro do seu trabalho, tá? Então, aqui é sempre usada essa palavra, né? Não, nunca esqueçam do Horenso, ok? Estamos recebendo também algumas outras perguntas. Tá. Tem uma pergunta aqui sobre a situação que a gente usa o sufixo shi, né? Esse shi, pelo kanji, é o shi de nome, shimei, nome, né? Bom, esse sufixo nós não usamos no dia a dia, assim, na fala. Ele geralmente é usado em e-mails, em documentos, geralmente quando você não conhece a pessoa, por exemplo, para você não deixar simplesmente assim, ele chama, sei lá, Mário Yamada, para você só não deixar o nome assim, sem um sufixo, então geralmente se usa o shi. Geralmente quando você não conhece a pessoa num documento, né? Então, se ele chama Mário Yamada, então é Yamada Mário Shi. Para se referir realmente assim, é alguma coisa em relação a documento ou ao e-mail que você vai enviar, você não conhece a pessoa, não sabe nada, às vezes, sobre a pessoa, o cargo da pessoa, né? Então, geralmente esse "she" é usado nesses casos, ok? Não sei se eu respondi, mas no dia a dia, assim, não usamos assim verbalmente, ok? Qual a diferença de dono e sama em certificado? Sim, a palavra dono, o kanji em si, dono, ele é
Antigamente ele é bastante usado assim para Tono-sama, época dos samurais. Bom, é uma história bastante antiga também. Eu também não sou praticamente assim expert nessa parte também, mas isso aí vem assim para como se diz assim, para você colocar a pessoa num patamar alto, né? Então esse tipo de dono é usado assim geralmente assim em documentos oficiais, em certificados. Uh, Às vezes você encontra, por exemplo, o e-mail destinado ao, a uma autoridade e tal, né? Assim, tipo, você usa o dono ao invés do sama. Ele não é muito praticado, assim, ele não é muito comum, né? Mas geralmente, assim, como o Xi, o Dono, ele é bastante usado em documentos escritos e certificados realmente, assim, usado, como fala, Dono para, como fala, como se fosse um respeito, assim, você está terminando o seu, por exemplo, você está se graduando nesse curso, tal, não sei o quê, né? Então, no nome da pessoa, geralmente se coloca o dono e não o sama, tá? Então, isso é mais a parte, assim, é coisa de praxe, assim, né? Usado mais para documentos, ok? Ok, tô fora isso aí. Sim. Tivemos algumas perguntas assim, existem escolas online de etiqueta profissional ou livros, né, onde podemos estudar? Sim, aqui no Japão existe uma gama de cursos. Bom, as empresas em geral, quando os recém-formados entram, aqui vocês devem saber que aqui no Japão, quando a pessoa já está no segundo, terceiro ano de universidade, eles já começam a participar de, é, como fala, job fairs, né? As empresas começam a recrutar as pessoas, né? E então assim existe todo um processo também que a gente chama de shushoku katsudo, né? Então todo mundo faz a mesma coisa ao mesmo tempo, né? E igualmente as pessoas aqui no Japão ainda está mudando um pouquinho, mas geralmente as pessoas entram no dia 1º de abril aqui, né, nas empresas. E entrando nas empresas, os novatos, né, os recém-formados, como fala, as pessoas que entraram assim, já saindo só da faculdade, eles passam por um tempo de kenshu, que a gente fala, de estágio. Dependendo da empresa, demora de 1 semana até 6 meses, tá? Então, o novato, ele vai aprender desde a parte de computação, por exemplo, como escrever o e-mail, como se portar, todos os detalhes assim do business manual, né? E, logicamente, existem cursos também que você pode fazer online ou presencial também, mas existe realmente livros sobre business manual, né? Então, isso aí você pode encontrar, assim, bastante material aqui. Bom, eu não conheço nenhum material em português, tá? Mas, assim, tipo, aqui no Japão existe uma gama muito grande de concursos, né? Em relação ao business manual. Fora isso, sim, o que está vindo mais alguma pergunta? Sim, olha, no ambiente business, comenta sobre a cultura samurai. Hum, Pelo que eu saiba, não é muito comentado isso aí, tá? Logicamente, assim, para tudo aqui existe um ritual, para tudo existe o porquê do que é assim, né? Então, logicamente, assim, pode ser que haja algum comentário que por exemplo, essa palavra, esse costume, esse ritual surgiu lá da época, lá do samurai, ou lá da época, né, porque a cultura aqui em si é milenar, né? Então,
existe algum comentário sobre isso aí, mas, assim, que isso é ensinado a fundo, eu, pelo menos, não conheço, tá? Inclusive porque, assim, aqui, assim, o Japão, atualmente, assim, ele também, ele era considerado como fala, uma sociedade muito machista, né? É muito, bom, aqui o imperador aqui, né? Assim, só homem pode ser o imperador, tudo. Então tem tudo isso aí também e tem muitas críticas também. Então tem muita coisa assim sendo mudada, né? Então assim antes era a mulher teria que ficar em casa, né? Não trabalhava, tudo, né? Bom, existe uma série de coisas assim. Então assim às vezes já não se fala muito como fala, em relação a assim, porque na época do samurai era isso, porque na época, antigamente era isso, na época Showa era isso aí, então hoje não se destaca muito esse background aí para ficar dando, assim, tipo, instruções, assim, sobre business maná, né? É mais o atual mesmo, como você deve se comportar também, né? É o que mais é abordado nesses cursos, né? Deixa eu ver aqui. Está entrando bastante pergunta aqui. Experiência. Olha, experiência anterior de trabalho no Brasil é pré-requisito para contratação em uma empresa japonesa? Olha, hoje atualmente eu trabalho com o pessoal assim o pessoal mais qualificado, tá? Inclusive ontem, só um exemplo assim, ontem eu tive um candidato que estava se candidatando se candidatando para uma vaga de engenharia de produção. Ele teve 7 anos de experiência numa empresa japonesa no Brasil, nessa área de produção. E ele acabou a entrevista e eu conversei com ele ontem e ele falou assim, olha, parece que tudo que eu fiz lá no Brasil não vai ser de nada aqui, porque é uma coisa totalmente diferente e eu teria que começar do zero. Então, mais do que o que eu aprendi no Brasil, eles deram importância para o meu nível de japonês, se eu vou conseguir acompanhar todo o processo e aprender isso rápido, porque eu não sou novato, eu estou entrando já com praticamente assim com mais de 10 anos de experiência de trabalho no Brasil. Então, é bastante, desculpa, é bastante relativo isso aí, mas o que eu posso dizer assim, por exemplo, engenheiros de TI aqui, o pessoal, logicamente, assim, a área de tecnologia de informação já ela é mais global, né? Então, assim, o background que a pessoa tem no Brasil, se você está contratando, porque aqui no Japão, assim, como eu disse, todo mundo entra, os recém-formados, a maioria, quer dizer, 99,9% tem de 22 a 24 anos, tá? Então, assim, é diferente do Brasil, que tem um recém-formado com 40 anos, tá? Então, a gente tem que explicar isso aí. Olha, ele é recém-formado, porque no Brasil, às vezes, você não faz a faculdade logo que se termina o ensino médio, tal, isso aqui, né? Às vezes, ele tem um período de trabalho, depois ele resolveu fazer uma faculdade, tudo. Mas aqui é diferente o modo de pensar. E quem é recém-formado entra entre 22 anos até, por exemplo, no máximo 26 a 27 anos, considerando que algumas fizeram como fala, o curso de pós-graduação. Então, é difícil, por exemplo, se você já tem uma certa experiência no Brasil, você entra como um recém-formado aqui. Então, o que eles exigem é que você tenha conhecimento técnico na sua área. Então, assim, o problema é que, por exemplo, se você está na área de tecnologia, você é um programador, você sabe as linguagens, tudo aqui. Então, aqui é bem mais fácil você inserir no mercado, aqui no Japão, assim, mesmo não sabendo tanto japonês, mas você precisa dominar pelo menos inglês, né? Então, é mais fácil porque as palavras assim da tecnologia da informação em inglês também é o mesmo aqui usado praticamente aqui no Japão, né? Agora, por exemplo, se você é sei lá, uma pessoa na área de marketing, por exemplo,
logicamente, a sua experiência vai valer, né, vai valer bastante, só que, realmente, aqui o que eu venho sentindo aqui no Japão, que infelizmente, principalmente as grandes empresas, eles dão mais importância para o seu nível de japonês, porque ele fala assim, mas você vai ter que se comunicar, você vai ter que se negociar com o japonês. Se você quer entrar, trabalhar igual um japonês, você teria que falar pelo menos a língua, e porque a gente, se você não entende a língua, você não tem como, por exemplo, você vai fazer um curso com a nossa empresa, você não terá condições de acompanhar. Então, infelizmente, o japonês é mandatório aqui no Japão, né? E, no mínimo, e se falar em proficiência, o nível 2 para o nível 1, né? Que isso não indica que o nível 1, quem tem o nível... Às vezes a pessoa não tem a proficiência, né? Mas ele tem bastante fluência na fala, então, às vezes, ele realmente, assim, uma pessoa de Eno 3 consegue uma melhor performance do que uma pessoa que só tem o japonês acadêmico e tem o nível 1, né? Então, é importante essa fluência no japonês, ok? Ah, deixa eu ver aqui. Tá, olha. Dúvidas sobre o Oceane ni natte orimasu e o Otsukaresama desu nos e-mails. Sim, isso aí também entra dentro do Keigo. Para as pessoas fora da nossa empresa, não usamos Otsukare-sama desu. Usamos apenas para as comunicação interna, tá? Ou pessoas assim do mesmo grupo. Então, aqui eu mesmo, assim, dentro da nossa empresa, assim, eu vou falar eu sou do escritório de Tóquio, eu estou falando com alguém do Honsha, da matriz, então eu uso no e-mail Otsukare-sama desu, ao telefone, mesma coisa. Quando a pessoa liga, se é alguém da nossa empresa, nós usamos Otsukare-sama desu. E quando é alguém de fora, é prioritário usar Osewa ni natte orimasu, tá? Osewa ni narimasu, Osewa ni natte orimasu, é o normal, tá? Então, internamente, Otsukare-sama desu. Externamente, Osewa ni narimasu. Tá? Gente, nós estamos quase já com o horário estourando aqui. Deixa eu ver aqui, acho que só duas perguntas aqui. Sim, tatuagens. Nessa parte assim de vestuário, de aparência, sim, tatuagem ainda é bastante discriminada aqui no Japão. Tanto é que, às vezes, assim, por exemplo, os turistas vêm aqui, pessoas que têm tatuagem, às vezes não conseguem entrar nos onsens, né? É proibido. Porque a tatuagem ainda aqui no Japão está ligada com yakuza, né? Com máfia. É, a gente procura explicar isso aí, inclusive, assim, às vezes as empresas perguntam, ele tem tatuagem, a pessoa tem tatuagem, né? Então, muita gente no Brasil, logicamente, usa isso como moda. Então, assim, já, assim, eu trabalho com bastante gente que tem tatuagem. Mas, por exemplo, numa área de serviços, por exemplo, se você vai atender o cliente, jamais você pode deixar a sua tatuagem à mostra. Eu tinha uma funcionária que trabalhava no departamento, assim, de telefonia, tudo, e ela atendia telefones, assim, na loja, clientes na loja vendia, e ela tinha uma tatuagem no pescoço. Então, no inverno, logicamente, eles usam uniforme e tudo, a gola tampava essa tatuagem, mas no verão, quando eles tiravam o casaco, isso aí ficava à mostra. Então, o que foi pedido é que ela usasse um band-aid, né, para tampar essa tatuagem. Se você tem uma tatuagem no braço, por exemplo, geralmente eles pedem para usar a manga comprida, mesmo que seja no verão, para tampar isso aí. Tá? Então, logicamente, se você tiver nas costas, tal, assim, isso aí não tem... Agora, se for visível em algum lugar, sim, dependendo do tipo de trabalho, principalmente se você vai atender a um cliente, isso aí geralmente é inaceitável aqui no Japão. Tá? Às vezes a pessoa tem na mão, né, no dedo, então
às vezes você leva como falo, você é recusado apenas por isso. Eles não falam isso claramente, mas geralmente isso ainda é bastante discriminado, tá? Sim, bom, uma última pergunta só, nós temos um monte aqui, tá, qual o comportamento esperado de uma mulher estrangeira numa reunião no ambiente masculino? A mulher pode fazer a pergunta e conduzir a reunião? Sim, ultimamente isso aí já está sendo bastante discutido dentro do Japão, porque o Japão é um dos países que tem uma das menores quantidades de mulheres no topo das corporações, né? Então, hoje as empresas, tanto é que nesse sistema de DISOs, né, assim, tipo, acabar com as diferenças de gêneros, como fala, de predominância de homens dentro das empresas, muitas empresas estão colocando numa das metas aumentar o número, por exemplo, de mulheres na área, por exemplo, administrativa ou na área assim gerencial, né? Entanto, aumentar em 30% em 2 anos, em 3 anos, por exemplo, né? Então, eu preciso, às vezes, entrar numa reunião assim sozinha, eu, estrangeira, mulher. Então, logicamente, assim, se como fala, você está visitando um cliente, você vai negociar com o cliente, logicamente, assim, quem toma a liderança é quem realmente, depende, logicamente, do assunto da reunião, né? Mas o que a gente fala, assim, é você nunca se sentir inferior a esse tipo de coisas, assim, porque hoje isso é um tabu também, você pode até denunciar a empresa por, como fala, por discriminação de mulheres, tudo. Então, eu acredito que não seja, assim, hoje isso aí assim não seja um ponto tão assim que preocupante, né? Você pode realmente tomar a liderança, mesmo na reunião dentro da empresa, dependendo do seu cargo, que aqui, dependendo dentro da empresa, por exemplo, internamente, se você tem uma posição maior, se você, por exemplo, é um butchô, então você vai, logicamente, vai tomar liderança em relação aos seus subordinados, né? Então, não é porque você é mulher que você vai ser, por exemplo, maltratada por isso, né? Então, acredito que isso aí está mudando muito, ok? Gente, eu corri, eu não sei se está dando para entender, tá? Mas eu já passei do horário e a gente vai fazer, assim, daqui a... Bom, acho que... Espera aí, só um instantinho. Eles estão me dando mais 2 minutinhos, então deixa eu responder mais uma pergunta aqui. Ah, certo. Recebemos também, assim, tipo, comentar sobre o AISUTI. E se isso também é usado no ambiente de trabalho. Bom, para quem não sabe, o Aizuti é aquele gesto, assim, que você, como fala, a pessoa está conversando e você fala... No Brasil, eu acredito que isso não seja muito usado, tá? Então, a pessoa, aqui no japonês, a pessoa está falando, está fazendo, por exemplo, uma apresentação e você não apenas ouve, você fica, sim, é isso mesmo, tá, né? Então, é isso aí que é o Aizuti, né? Então, aqui dentro também das reuniões normais, assim, é praticamente assim, é natural isso sair dentro das conversas, mas às vezes o brasileiro, o estrangeiro, assim, não sabe, é bastante, como fala, é bastante difícil explicar isso aí, porque para o japonês, isso sai naturalmente. Para o estrangeiro, se ele for fazer isso aí, assim, pensando no que vai falar, às vezes sai um pouquinho, assim, até não natural, né? E aí fica estranho, né? Você está gozando da minha cara, você está tirando sarro da minha cara, então, às vezes, o japonês pode tomar por isso aí, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a entonação, né? E, então, eu já presenciei vários brasileiros, estrangeiros, que ficam falando toda hora, hi, 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 hi. Isso, então, acaba irritando o japonês, né? Então, quer dizer, tira a concentração dele. Então, logicamente, o hai é um aizuti, mas, logicamente, você não deve ficar repetindo isso aí várias vezes.
naruhodô, ah, tá, então é isso, né? Então, assim, às vezes você usa esse tipo de palavra, assim, porque aqui o aizuti, ele é considerado assim, você está prestando atenção no que eu estou falando, né? Mas o aizuti em demasia pode causar irritação também, né? Então, eu acho, bom, para os estrangeiros que realmente não dominam, por exemplo, o japonês, eu aconselho não arriscar, tá? No mínimo, você pode abaixar a cabeça, assim, e também, assim, o japonês evita muito o contato olho a olho, tá? Então, às vezes você fica olhando muito. Eu, na época de bolsista, já faz 30 anos, eu lembro que eu sentava na primeira fila de mesa e eu ficava olhando diretamente para o professor. E uma vez ele me chamou, ele fala assim, por que que você olha tanto para mim? Eu fico constrangido que você fica olhando o tempo todo. Então, assim, o japonês, às vezes, ele se sente, assim, como eu falo, meio retraído quando você fica olhando muito nos olhos. Então, procure não olhar muito nos olhos. Okay? Então, isso aí, eu passei também já. Vamos fazer um intervalo apenas só de 5 minutinhos, tá? E depois voltamos também aqui com a segunda parte, ok? Bom, a segunda parte eu vou falar sobre alguns tópicos de cultura japonesa e etiqueta japonesa, tá? Bom, quando se fala em cultura japonesa, o que vem na mente de cada um? Se é um kimono, um sushi, artes marciais, ninja, animes, eu acho que existe para cada um, assim, o conceito de cultura japonesa pode variar, né? Bom, tudo isso não deixa de fazer parte da cultura japonesa, né? Ela é bastante peculiar, né? É bem diferente da cultura ocidental, em termos, assim, de religião, arquitetura, comportamento, né? Padrão de pensamento, comida, natureza, né? Só que, assim, no Japão atual, nós sentimos, assim, bastante influência da cultura também, principalmente americana, tá? Então, assim, cada vez mais essa influência tem sido, assim, sentida aqui no Japão. Então, hoje eu vou procurar falar de alguns modos da cultura japonesa, né? Assim, o que isso reflete, assim, no dia a dia aqui, tá? Bom, uma palavra que reflete muito bem a cultura japonesa, ela ficou famosa assim no mundo, né? Não sei se vocês assistiram, né? Quando Tóquio foi eleita para sediar as Olimpíadas de 2020, que acabou não acontecendo, aconteceu ano passado de uma forma bastante reduzida, né? Mas foi apresentado a palavra omotenashi, né? Omotenashi. Tá? Isso aí foi bastante divulgado na mídia, né? Eu acredito que no Brasil também essa palavra deva ter chegado assim é, na forma japonesa mesmo, omotenashi. O que é omotenashi, né? Ela não tem uma tradução assim ao pé da letra, mas ela é normalmente interpretada como cultura da recepção, a hospitalidade japonesa. Como eu falei anteriormente, o Okyaku-san aqui, ele é tratado como um deus. Então, bom, isso aí já bom, é um outro assunto também, assim, que isso aí, assim, às vezes gera até alguns problemas também. Mas, assim, o japonês, ele, então eu falo, Okyaku-san, Okyaku-sama é Deus, então você não, jamais você pode deixar ele bravo, irritado, né? Então, essa parte, assim, de omotenashi, né, é um ato, assim, um comportamento, assim, de você, isso aí vem realmente de uma época milenar ali, assim, é muito profundo, às vezes vem até da cerimônia do chá, né? Bom, não dá para ficar explicando isso aí em detalhes, mas, assim, aqui no Japão, assim, você precisa receber sempre a sua visita, o seu cliente, uma pessoa que você está recebendo na sua casa, na sua empresa, de uma forma assim polida, com uma hospitalidade assim perfeita que só o Japão pode oferecer, tá? E isso é realmente assim, tipo, ela combina uma educação, uma polidez assim requintada, né, com o objetivo assim de manter a harmonia e jamais gerar conflito, né? Então, assim, é de consenso que realmente a visita ao cliente, eles devem ser tratados com a máxima cordialidade, educação e respeito, né? É fazer assim, de coração, sem receber nada em troca. Tanto é que essa palavra, omote, é frente e nasce é sem.
Então, isso é um comportamento que não tem frente nem verso, sem segundas intenções, tá? Então, isso aí, ele reflete muito da cultura japonesa, né? Um exemplo, assim, bem assim, né, agora, assim, moderno, assim, é o uso de máscara, né, com essa pandemia, né? Aqui no Japão, existem vários motivos para que o japonês use a máscara, mas a grande maioria, assim, nós aqui usamos como hábito, né? É uma etiqueta, independente de toda essa pandemia, tá? E um dos motivos, se você perguntar para qualquer japonês, assim, por que que você usa a máscara? Logicamente, é para auto se proteger, mas principalmente para não passar a sua doença, né? Você está resfriado, você pode infectar a pessoa que está ao seu lado. Então, eles sempre pensam no próximo, né? Se você está tossindo, aqui, para quem conhece aqui, nós sofremos muito com cafuncho, alergia a pólen, né? Assim, principalmente na primavera e agora no outono, como fala, o Japão, né, tem bastante, como fala, bastante pacientes com alergia a pólen, né? Então, isso gera, assim, espirros, tosse, é como se você tivesse, né, assim, tipo resfriado. Então, o pessoal usa, assim, porque você não quer incomodar o outro, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está ali, assim, ao seu redor, dentro do trem, assim, com o seu espirro, com o seu, né, com a sua tosse. Então, eles pensam sempre no outro. Então, usar máscara aqui é uma, assim, é aquela lei do respeito ao próximo, é pensar no coletivo, não é pensar somente em você. Então, você usa a máscara, hoje mesmo, com a pandemia, bom, teve, né, essas ondas aí, a pandemia está crescendo novamente, porém, o japonês, ele não tira a máscara. Hoje ainda, 90% está com máscara, assim, em qualquer lugar, tá? Então, nas escolas, agora está começando aqui, eu estou vendo crianças também, as crianças também estão usando máscara, tá? Então, isso aí realmente vem dessa cultura omotenashi também, do pensar no coletivo, não só em você, de ter o respeito pelo próximo, tá? E uma outra coisa também, que influi também os modos de vida omotenashi, é a cultura do odigi, o urei, né? Bom, para quem faz karatê assim, é o urei, né? É a reverência, né? É, e o odigi aqui, ele assim, tipo, é uma reverência assim para transmitir respeito ao próximo, né? Então, aqui o japonês faz odigi para tudo. Ele abaixa a cabeça para tudo. Para dizer um olá, um tchau, assim, nas escolas, assim, antes de começar a aula, ao terminar a aula, o professor faz a reverência, os alunos fazem a reverência, né? Em qualquer cerimônia, numa reunião, todo mundo abaixa a cabeça, né? E então, assim, tipo, se você entra, por exemplo, principalmente os turistas se espantam bastante, né? Vai para alguma loja, assim, todo mundo entra, abaixa a cabeça para você, dizendo irashaimase, né? Às vezes a pessoa leva um susto e você acaba respondendo ou querendo responder alguma coisa, mas isso aí é um cumprimento praticamente automático, né? E quando você deixa a loja, assim, você vê que o funcionário, tá fazendo uma reverência para você, assim, até que você suma de vista, né? E você olha, às vezes, para trás, ele está lá fazendo o odigi, né? Então, aqui é realmente usado para tudo, né? E, bom, é só uma observação também, né? Assim, tipo, logicamente, o Odigi tem também todo o seu ritual, tá? Geralmente, assim, quando você faz, assim, tipo, abaixa a cabeça, ohayou gozaimasu, arigatou gozaimasu, né? É uma leve curvatura de cabeça, tudo assim, da cabeça, né? Para fazer os cumprimentos, assim, do cotidiano para as pessoas que você tem intimidade, tá? Agora, numa situação empresarial, geralmente, o arco de 30 graus que a gente fala, né, é usado em situações de negócio. Você abaixa mais a cabeça, assim, com o tronco reto, né? Então, tudo isso aí tem treinamento. Então, assim, por exemplo, num dos cursos de Business Maná, você tem treinamento, simulações de como fazer esse odigi em várias situações, né? Então, ele é um pouquinho mais profundo. E o de 45 graus, ele é o mais formal, tá? Então, assim, tipo, isso aí, geralmente, quando você vai receber alguma, e também alguma autoridade importante, alguma pessoa bastante importante, ou quando também você vai
está pedindo perdão por alguma coisa que você fez, assim, né? Então, geralmente, o arco é bem mais profundo, né? Então, só para vocês saberem que existe, assim, para cada... Não basta somente abaixar a cabeça. Para cada ato tem o seu sentido e o seu significado, ok? E geralmente, assim, por exemplo, quando a gente está recebendo um cliente também, nós vamos despedir, tem um elevador, nós acompanhamos o cliente até o elevador, abrimos a porta do elevador, seguramos a porta para não fechar. O cliente entra e fazemos o digui, dizendo arigatou gozaimasu, e não podemos levantar a cabeça até que a porta do elevador se feche, tá? Então, realmente, assim, na cultura empresarial também o ODIGI é bastante importante, ok? Bom, um outro tópico também, aqui, assim, dar e receber presentes, aqui no Japão, é um costume bastante praticado, tá? Então, os japoneses levam presente para tudo, qualquer lugar. Ninguém vai de mãos abanando. Assim, mesmo que você veja um amigo, né, um parente, assim, você sempre leva uma caixa de doce, de bolacha, de salgados, né? Logicamente, se for um parente, um amigo, assim, você pode levar alguma coisa. Eu fiz um bolo, como no Brasil, assim, eu trouxe para você, tudo, tal, isso aqui, né? E, geralmente, isso assim, o dar e receber, tá? Então, se você receber alguma coisa, você retribui algo em troca, né? E também, nas empresas japonesas, às vezes, quando o cliente vai visitar uma empresa, ele leva, geralmente, uma caixa de doces ou de bolachas, né? E também, isso também tem todo um ritual na hora que você entrega, tudo assim, inclusive, já teve situações assim que o brasileiro às vezes assim, tipo, ganha um presente ali, então vamos comer, né? Então, isso aqui no Japão não deve ser feito, né? Então você entrega, tem um momento para se entregar, né? E você sempre deixa a caixa de lado e jamais abre a caixa, tal, né? Então, geralmente se leva para dizer assim, bom, estamos hoje aqui reunidos, assim, de repente vamos ser futuros negócios, parceiros de negócios, então é um yoroshiku onegai shimasu, né? Então, é como se fosse assim, tipo, um cumprimento que você vai fazer para um futuro cliente, né? Então, você geralmente leva. E um detalhe importante, que às vezes muitos estrangeiros não sabem, por exemplo, se você está em Tóquio e você vai para uma outra província, por exemplo, lá em Aichi, que fica no meio do Japão. Jamais você vai comprar alguma coisa lá de Aichi, porque cada lugar tem o seu, como fala, a sua guloseima, o seu típico, né, da região. Então, se você vai de Tóquio, você compra o seu presente em Tóquio e leva até Aichi. E nunca compra em Aichi. Isso por quê? Significa que, se você comprar lá em Aichi, ele vai saber que você comprou às vezes você esqueceu ou você comprou às pressas e não teve jeito e teve que comprar lá em Haiti mesmo, né? E sim, então isso é uma falta de respeito também para o cliente, né? Então, geralmente você leva um presente da sua cidade, do seu local, e não compra jamais em algum lugar perto, tá? E também, assim, nessa a cultura de dar e receber presentes. Aqui, no verão e no inverno, também existe o costume de enviar presentes como forma de gratidão. Uma pessoa, um cliente, um parente, um amigo te fez um favor, então é uma forma de agradecimento. Ou até pessoas que você não vê há muito tempo, assim, só para dar um oi, assim, você envia um presente ali, que você, assim, nessa época, o Ochugen, o Oseibo, como nós chamamos, né, ele é, assim, vendido em lojas e departamentos, em até supermercados você encontra vários tipos de presentes, né, e você manda isso aí via correio, via entrega a domicílio, né, o que a gente chama de takubin, tá? Então, isso aí é bem, como fala, normal no Japão, e você, logicamente, ganhando, você retribui de uma certa forma, né? Às vezes eu recebo um ochugen de uma pessoa no verão, então eu procuro retribuir isso aí no inverno, mandando um oseibo para essa pessoa, tá? Então, seria uma das formas. Uma outra parte em relação
a cultura japonesa. Bom, já falamos sobre vestuário, né? Assim, eu também às vezes recebo bastante consultas assim do Brasil, assim, vocês devem saber, né? Tem muitos Nikkeis brasileiros que vêm a trabalho aqui no Japão e realmente assim muita gente vem com crianças pequenas ou realmente casam aqui, as crianças nascem e vão para os jardins de infância, para as creches, para as escolas primárias, né? E se deparam realmente com o ingresso, a cerimônia de ingresso nas escolas, né? Aí realmente a gente vê muita consulta das mães, assim, como falam, o que eu devo vestir, tal. Então, tem todo um protocolo também. Então, isso não varia muito, assim, do vestuário, assim, como fala, nas empresas, mas geralmente o homem, os pais vão com terno e gravata, tá? As mães, geralmente, o conjunto, assim, de uma saia, um blazer, às vezes eles usam um corsage aqui, né, tipo, como fala, é uma cerimônia, assim, alegre, então eles usam, assim, geralmente aqui um corsage, né, assim, uma flor aqui no peito, né, é, e também, assim, como fala, uma bolsa, né? Então, um colar de pérolas, então tudo tem um padrão, tá? Então, assim, nessa época, principalmente para mulheres e para as crianças, assim, em todas as lojas, assim, você vê vários conjuntos, assim, sendo vendidos, né? E então você pode se adaptar isso aí, né, e fazer a combinação de uma saia, de uma blusa, né? Os homens, geralmente, é uma cor mais escura, né? Aqui é realmente assim, tipo, o azul marinho, um cinza escuro, né? E geralmente a camisa, tanto homem para mulher, é uma camisa branca, ou de tonalidade mais clara, tá? Agora, só um detalhe, quando é uma formatura, o tipo de roupa é o mesmo, mas geralmente as cores têm uma tonalidade mais escura. Por exemplo, na cerimônia para os homens não altera tanto, né? Mas para as mulheres, por exemplo, se você foi com um conjunto de saia e blusa, por exemplo, é, azul, assim, o conjunto, por exemplo, a saia azul, a blusa branca e a jaqueta, tudo bem, você pode usar azul, mas quando é uma cerimônia de ingresso, você pode trocar essa jaqueta por uma jaqueta bege, por exemplo, é uma cor clara. Mas numa cerimônia de formatura, você pode usar o mesmo conjunto, mas trocando a jaqueta por uma cor mais escura, né? Seria assim, um azul marinho ou um preto, tá? É uma cerimônia, logicamente, como de ingresso, é uma cerimônia de alegre, né, comemorativa, porém também é uma cerimônia assim de dizer adeus, né, é uma despedida, então geralmente as roupas são mais escuras, tá? E as crianças também usam o mesmo padrão, muitas crianças usam terno, o blazer, as meninas usam vestidos, né, então para tudo tem um padrão, tá? Eu já vi também, já presenciei alguns casos, assim, não em cerimônias formais, mas, assim, nas escolas existem as reuniões dos pais, tal, né? E os brasileiros vão com roupas decotadas, né? Ou, assim, tipo, com bastante estampas. Isso também não é muito apropriado, né? Porque, às vezes, isso aí pode até causar, assim, como falo, constrangimento para as crianças, né? Então, eu já ouvi falar assim, de casos em que a criança pediu para a mãe já não ir mais na escola porque sentiu vergonha, porque a mãe veio com uma roupa totalmente fora do padrão, assim, né, com uma roupa do Brasil, assim, bem alegre e tal, assim, todo mundo ficou olhando e os amiguinhos começaram a comentar isso aí, ficou com vergonha e pediu para a mãe nunca mais ir para a escola. Então, às vezes isso aí é realmente, como fala, aqui no Japão você precisa tomar cuidado com cada cerimônia, né, para tudo existe um critério, né? Inclusive para casamentos, para velórios, funerais, né? Então tudo existe uma regra também, principalmente na forma de vestir e também na forma assim de agir durante a reunião, tá? Fora isso aí, tá. Agora em relação a algumas etiquetas em relação ao dia a dia, né? Aqui eu coloquei assim em locais públicos.
logicamente, dentro dos trens, metrôs, ônibus aqui, nunca falar alto, né, em transportes públicos. Os trens aqui, principalmente em Tóquio, são muito lotados, né, com a pandemia diminui um pouquinho, mas às vezes você não consegue nem se movimentar de tão lotado que é. Então, assim, mas por incrível que pareça, assim, é o silêncio total, né? Então, assim, quase ninguém, os japoneses sussurram, eles às vezes nem conversam. E quando tem alguém que conversa alto, ah, às vezes você recebe até advertência, né? Ou realmente, assim, tipo, todo mundo olha, assim, para ver quem está falando alto. Isso também vale, assim, para não escutar música com volume alto. A gente presencia muito estrangeiros, assim, falando ao celular, anunciado nos ônibus, nos trens, assim, que para você deixar o celular, então, no modo silencioso, para você não conversar, não falar ao telefone enquanto estiver dentro do trem, né? E também, isso vale também, né? Não sentar com pernas cruzadas, usar 2 assentos, né? Só para você, né? E quando o trem está lotado também, geralmente, assim, a gente vê muitos estrangeiros usando mochilas grandes nas costas. Isso acaba atrapalhando, porque às vezes o trem está muito lotado, né? E realmente fica difícil da pessoa se locomover. Então, eles pedem para que coloque a mochila na frente, né? E hoje, em épocas de pandemia, realmente, assim, todo mundo usa máscara dentro dos trens, tá? E, então, seguir as regras aqui locais. Bom, tirar os sapatos também, isso todo mundo deve saber, a gente tira sapato para tudo quanto é lugar, né? Assim, dentro das casas, né? Isso também tem todo um motivo, tudo, mas assim, não só dentro de casa, assim, quando vamos em alguns restaurantes japoneses, assim, é obrigado a tirar o sapato e colocar aquelas pantufas, né, assim, tipo chinelos que estão à disposição no local também. E também, o importante é, assim, não tirar o sapato e entrar. Você educadamente, você arruma os seus sapatos, né? Alinha direitinho assim, e assim, não é para deixar em qualquer lugar, né? Então, você alinha e coloca voltado, a parte da frente do sapato voltado para a porta. Por quê? Na hora que você for embora, você facilita você calçá-los e ir embora, né? E não tumultuar o local, tá? Então, geralmente, isso aí também é uma forma, assim, educada, né? De, por exemplo, quando você for convidado para ir para a casa de alguém, assim, se você não arrumar, geralmente o anfitrião arruma o seu sapato, tá? Então, eu geralmente eu já ouvi também casos assim, né? A pessoa não está preparada para isso, assim, às vezes está com uma meia furada, ou com uma meia suja, né? Uma meia velha, né? Então, geralmente, também esse tipo de cuidado também deve ser tomado para não dar, assim, não causar nenhum constrangimento, assim, de última hora, tá? Bom, e bom, está acabando o horário também, e assim, tipo, e por final, assim, né, tipo, regras com lixo, aqui no Japão, um dos maiores problemas que encontramos com estrangeiros aqui no Japão, o primeiro é lixo, o segundo é som alto, tá? Então, quando eu também recebo bastante gente do Brasil, por exemplo, assim, recentemente também eu recebi 3 engenheiros que vieram para trabalhar numa empresa japonesa, tudo, né? Então, isso aí a gente dá como, eu procuro dar como fala, um treinamento sobre o dia a dia no Japão também, né? Principalmente para quem está chegando a primeira vez. Como eu já comentei antes, assim, jogar lixo no chão, nas ruas, assim, em outros locais públicos, é totalmente, assim, uma falta de respeito, né? Então, você procure não jogar, assim, não jogar o lixo em qualquer lugar. Mas, por outro lado, você não vai encontrar realmente, assim, lixeiras aqui no Japão. Isso principalmente, assim, depois eu não sei se todos sabem, mas nós tivemos um atentado muito grande de gás sarin, né? Que matou dezenas de pessoas e até hoje, né? E depois com o atentado terrorista lá dos Estados Unidos, assim, o Japão adotou uma medida que realmente, assim, eles realmente tiraram as lixeiras de vários lugares públicos. Então, hoje você não encontra lixeiras. E onde tem, elas são transparentes.
E os sacos plásticos, assim, para jogar lixo também, praticamente eles são transparentes, para evitar que coloquem alguma coisa perigosa, assim, dentro dos lixos, tá? Então, geralmente, você carrega o lixo para casa. Então, a sua bolsa, o bolso da calça, assim, da roupa, está sempre com algum papel de bala, um recibo, né? Então, a gente já tem esse costume de trazer o lixo para casa, tá? Porque realmente você não acha. Eu também, eu levo 1 hora para chegar no meu trabalho, eu não encontro uma lixeira. Então, às vezes, se você precisar suar o nariz, assim, né? Eu tenho também alergia a pólen, então a minha bolsa fica cheia de guardanapos também, né? E uma outra coisa importante também é separar o lixo devidamente. Então, uma vez que você for morar aqui ou vir para cá, realmente você precisa se atentar, assim, aonde jogar o lixo. Você não joga tudo de uma vez, né? Então, se você tomar um suco, comprar uma lata de Coca-Cola, se for PET ou se for uma lata, é diferente. Então, geralmente os tipos de lixo, eles são divididos em queimáveis, não queimáveis, recicláveis, perigosos e lixos grandes, tá? Então, para tudo tem um dia de coleta, um horário, e você deve respeitar isso aí, tá? É, e também, cada província, cada cidade tem a sua regra, né? Então, por exemplo, onde eu moro, de repente eu posso jogar, assim, a embalagem, por exemplo, plástica junto com o lixo queimado. Mas em outra província, isso aí tem que ser jogado separadamente. Então, cada lugar tem o seu manual, né? Então, toda vez que você chega num lugar, você vai morar no local, a gente entrega o manual de lixo, né? Que é já um caderno, assim, já um manual, assim, com mais de 10, 20 folhas, né? Tá? Então, isso aí é uma coisa, assim, bastante importante aqui no Japão, para que você não crie atritos com os japoneses, ok? Bom, sim, então, praticamente, eu acabei, tentei falar, assim, do modo geral, tá? A gente agora vai entrar para a sessão de perguntas e respostas, e eu vou tentando responder as perguntas de uma forma que, até que o tempo nos permita, ok? Muito obrigada. Então, vamos para a sessão de perguntas e respostas, tá? Deixa eu ver aqui. Hum, sim, no chat. Sim, pessoal, só um instantinho, o pessoal está compilando aqui as perguntas, tá? Porque estamos recebendo várias, enquanto isso eu estou pegando uma aqui, certo. O que podemos levar de presentes para o Japão, por exemplo, né? Sim, essa é uma pergunta que realmente é feita frequentemente, né? Nós trazemos, a gente traz bastante chocolate, por exemplo. Chocolate é meio complicado, assim, eu particularmente, assim, já recebi várias vezes, né, mas você precisa tomar cuidado, porque quando vem em caixa fechada, às vezes a viagem é muito longa, e às vezes, dependendo da época, o chocolate chega derretido aqui. Então, você acaba dando um chocolate meio derretido para o seu cliente, né? Então, o chocolate, se for para uma pessoa assim que tem intimidade, talvez seja bom, é, uma opção boa, né? Só que assim, geralmente os doces do Brasil são muito doces. Então, o japonês, às vezes, ele não consegue comer por ser muito doce, né? Então, se você não conhece a pessoa, eu recomendo que deva evitar esse tipo de presente, né? Se, bom,
no lugar de chocolate, talvez uma bolacha, assim. Então, leve sempre em consideração o tempo que você vai gastar de viagem, ou às vezes, assim, você sai numa temperatura boa lá do Brasil, mas aqui no Japão tá aquele calor terrível. Então, assim, só de você levar, assim, 20 minutos, 30 minutos, assim, até para o local, ele já derreteu. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Ah, e vamos ver aqui, outras perguntas. Ah, tá. Se, por exemplo, eu for trabalhar fora, na volta sempre se deve trazer algum agrado de retribuição, uma forma de agradecer para aqueles que ficaram, né? Sim, geralmente, se você for fazer, bom, quando é uma coisa assim interna, né? Quando você vai a trabalho, isso aí é optativo, tá? Porque se você ficar comprando presente à torta e direito, assim, haja dinheiro, né? Então, agora você pode comprar assim, né? Tipo, você trabalha em Tóquio, você vai precisar fazer uma viagem para uma outra província ali e tal, não sei o quê, né? E na volta, você vai encontrar inúmeros presentes na estação, né? Então você pode comprar, mas assim, não indica que você precisa comprar para a empresa toda. Você compra ou para o seu departamento só, ou se não para as pessoas que você tem mais intimidade, assim, vamos almoçar junto, tal, e você entrega isso aí pessoalmente. Então isso aí assim não é regra assim geral tudo assim, mas é uma questão assim de que a gente fala de kimoti, né? É você assim, você quer dar um presente para a pessoa, né? Então, isso aí não é regra, mas é uma questão assim do seu sentimento que você tem daquela pessoa. Ou geralmente, por exemplo, se você sai, bom, aqui no Brasil você sai de férias um mês e não volta, tal, isso aqui. No Japão é muito difícil alguém tirar um mês inteiro, né? Mas às vezes você tira, por exemplo, uma semana, sei lá, né, de folga assim e vai passear, né, em algum lugar. E geralmente você traz um presente da onde você foi passear, você viajou, assim, com uma forma de falar assim, olha, desculpe, eu causei transtornos para vocês, vocês tiveram que fazer a minha parte enquanto eu estive fora, então, é como uma forma, assim, de, né, uma retribuição, eu trouxe esse presente. Então, não é nada caro que você precisa comprar, tá? É assim, realmente, é o kimoti, é a sua, é uma retribuição, assim, e a pessoa, às vezes, fica hipercontente, porque como você está comprando um presente ali de um lugar que geralmente a pessoa não conhece ou não vai assim, é um presente assim, é um doce, é uma bolacha peculiar, só daquele lugar mesmo, né? Então, ontem mesmo teve uma colega de trabalho que foi realmente, ela ficou final de semana a trabalho e ela trouxe um docinho assim, ela trouxe para o pessoal né, assim, do departamento. Então, é uma coisa assim que a gente fala de kimoti mesmo, tá? Ah, sim. Bom, tem uma pergunta aqui. Os colegas de trabalho se dão bem ou não? Normalmente eles transparecem se gostam ou não. Bom, isso eu acredito que estando no Brasil, no Japão, qualquer lugar, pessoa é pessoa, né? Se você não gosta da pessoa, eu pelo menos, não sei, né? Muita gente fala assim que eu não demonstro, mas assim, tipo, acho que a pessoa percebe se você gosta ou não da pessoa, né? Mas é o que a gente fala, assim, tipo, aqui no Japão existe muito a palavra tatemae e honne, né? Eu não sei se muita gente deve ter ouvido falar disso aqui, né? Então, você realmente não transmite realmente o que você pensa, né? E japonês tem muito disso. A gente, porque, bom, teve uma outra pergunta que eu não consegui responder também, né? É o shakodirei, por exemplo, né? Teve gente algumas pessoas que perguntaram sobre o que é o shakodirei no Japão, né? Então, explicando isso aí, por exemplo, você convida a pessoa assim, vamos jantar hoje, né? A pessoa te responde, desculpa, hoje eu tenho um compromisso, mas me chame da próxima vez, tá? Então, esse me chame da próxima vez. Então, assim, você não sabe se a pessoa falou isso aí só para dar uma desculpa, né? Como fala, se realmente a pessoa já tinha um compromisso hoje, e, ou se ela usou isso aí como uma desculpa porque não quer ir jantar com você, né? Então, isso aí é uma das, como fala, um dos jargões, né,
do vocabulário japonês, assim, mata yonde kudasai, por exemplo, né? Mata sasotte kudasai, né? Me convide novamente. Então, isso é um shakodirei, pode ser um shakodirei ou não. E aí, tudo bem, você passa semana que vem. E aí, então, semana passada não deu para jantar, vamos jantar hoje? Se a pessoa recusa novamente, aí você pode falar, acho que ele falou para me convidar, mas na verdade acho que ele não quer jantar comigo, né? Então, o japonês usa muito disso, né? Deixa assim, em ponto de interrogação. Será que ele falou isso só para me agradar ou se realmente, né? Isso era o verdadeiro sentimento dele, né? Então, temai honne, né? Então, o japonês, eles falam, né? Eu sou casada com um japonês, às vezes eu entro em atrito com meu marido também, porque eles falam assim, o japonês, assim, eles se comunicam com os olhos. Aí eu sempre falo isso aí, isso, assim, se você não falar abertamente, verbalmente, eu não sei o que você está pensando, eu não tenho uma bola de cristal para... Não, mas o japonês, ele só com o contato dos olhos, eles se entendem. Eu falei, não, mas para a gente é muito difícil isso aí. Tá? Então, é bem complicado isso aí, assim, demonstrar, assim, logicamente tem muitas pessoas que demonstram na cara que não gostam da outra pessoa, mas dentro do trabalho, realmente, você precisa agir, assim, diplomaticamente com isso aí também eu acho que não varia no Brasil, tá? Bom, fora isso aí, mais perguntas? Tá, tem uma outra pergunta, assim, precisamos participar de Nomikai? Nomikai é uma... Agora, com a pandemia, o Nomikai, né, ele diminuiu bastante. Bom, para quem não sabe o que é o Nomikai, tem uma outra palavra também que foi originária desse Nomikai, é o Nominication. Isso quer dizer assim, o japonês, ele sai muito para beber. Então, às vezes ele bebe tanto a ponto de cair, né? Assim, de ficar bêbado mesmo, né? É uma coisa assim que eu estranhei bastante também quando cheguei aqui, né? E, e geralmente, alguns japoneses, praticamente eles mudam o caráter depois que bebem, né? Então, o que eles não conseguem falar dentro do horário de trabalho, quando você sai para beber, ele começa a soltar tudo que ele está sentindo, né? E às vezes, assim, tipo, aqui a hierarquia também, né? Por exemplo, se o seu chefe fala alguma coisa assim, mesmo que você não concorde, o brasileiro geralmente ele retruca na hora. E isso aí é uma das diferenças também culturais também que a gente tenta explicar para as empresas japonesas. O brasileiro ele não leva muito desaforo para casa, né? Ele retruca na hora. O japonês, não, ele é o meu chefe, eu não vou falar isso aí, né? Então, ele guarda muito para si. E quando vai beber, ele estoura isso aí e começa realmente criticar o chefe. Bom, se o chefe está bêbado, fica elas por elas, mas às vezes o pessoal fala, quando você vai no Nomikai, você encontra realmente, né, o verdadeiro lado das pessoas. Mas até hoje, assim, era de praxe, assim, entre os japoneses, realmente, assim, aquela obrigação. Se você é convidado para ir beber, mesmo não só no Nomikai, num Bonenkai, numa festa de confraternização de final de ano, de começo de ano, assim, geralmente as pessoas eram obrigadas a ir, mesmo que não queiram ir assim por vontade própria, né? Com essa pandemia, isso aí foi realmente assim, virou também assim, tipo, assunto assim para vários, assim, mesmo na internet, né, nas redes sociais, todo mundo falando, nossa, graças à pandemia não vou precisar ficar indo em lugares assim, obrigado, né, não quero beber com essa pessoa, não gosto dessa pessoa, mas sou praticamente obrigada a ir. Aqui existe essa regra, assim, se você foi convidado por algum chefe, principalmente, você não quer ir mais, a não ser que você tenha realmente como fala, uma razão realmente muito boa, assim, né, como fala, para você recusar, né? Mas, geralmente, se você não tem nada, né, é difícil recusar isso aí é de fato, acontece aqui. Mas com essa pandemia mudou bastante, tá? E hoje, até hoje, a maioria das empresas tem proibido as pessoas de fazerem nomitais, de saírem para beber com mais de 5 pessoas, por exemplo. Então, isso aliviou bastante, principalmente para quem não quer ir. Principalmente essa geração jovem. Então, assim, se eu for para beber, para gastar o meu dinheiro, então eu vou para beber com quem eu me dou bem.
Então, acabou um pouquinho, quebrou um pouquinho esse gelo, essa pandemia, ok? Sim. Bom, e de certa forma, tem alguns, né, algumas, realmente, o Nomikai serve para extravasar. Assim, eu não bebo, né, então eu sou sempre lúcida, mesmo no Nomikai, assim, bebendo ou não, mas eu me divirto como fala, com a mudança de caráter de algumas pessoas, né? Então, realmente, é uma coisa, assim, que acho que para brasileiro participar seria, assim, uma experiência nova, né? Ah, tá. Bom, nas entrevistas de emprego, se fala somente sobre a parte acadêmica ou profissional, ou no Brasil temos que falar sobre a vida pessoal, se é casado, se tem filhos, com quem mora. Bom, na verdade, aqui no Japão, perguntar sobre eh, assuntos pessoais, às vezes isso é proibido por lei em algumas coisas, assim, você não pode perguntar da onde que você nasceu, porque isso, bom, isso também é uma história longa, assim, existe, assim, uma história muito, assim, de guerras aqui no Japão, assim, às vezes, assim, tipo, por exemplo, muitos coreanos, chineses, norte-coreanos, que hoje têm a nacionalidade japonesa, mas antigamente eles viviam em alguns locais, assim, que próprios, como fala, de discriminação, né? E hoje, e ainda prevalece, muita gente mora nesse local, mas muita gente esconde a sua origem. Então, isso é proibido também por lei, perguntar de onde você nasceu, de onde você veio, tá? Então, geralmente, isso não se pergunta, tá? Mas, logicamente, assim, isso aí oficialmente, mas eu já vi em várias entrevistas, o entrevistador perguntando como, por exemplo, você é casado, mas se você é casado recentemente, você vai ter que, por exemplo, viajar para o exterior, ficar um mês fora, né? Então, acho que se é casado assim recentemente, a sua esposa não pode não permitir isso aí, tal, tudo bem isso aí e tal. Então, às vezes, eles vasculham também. Mas de praxe não se fala muito. E mesmo assim, no ambiente de trabalho, assim, apesar de serem amigos aqui a gente não fala muito sobre a nossa vida pessoal, a não ser que seja bastante íntimo com a pessoa, né? O japonês, geralmente, ele é bem mais retraído em relação à sua vida pessoal, por exemplo. Uma outra coisa, assim, que muita gente me fala, assim, eu converso com o pessoal de RH, o pessoal fala assim, aqui a gente tem muitos brasileiros que entram em serviços terceirizados, né? Então, entram pela minha empresa ou por uma outra empresa, e fazem o mesmo trabalho, mas essa empresa paga, por exemplo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E os estrangeiros, eles falam assim, eu ganho tanto, e você? E se ganha menos ou mais, aí o outro vai reclamar para o RH, falar, mas por que o fulano, que é da empresa tal, ganha mais do que eu quero ganhar tanto, assim. E muita gente, já teve vários casos assim, né? Por que os brasileiros falam, assim, abertamente sobre o salário, né? Porque para os japoneses, eles não falam jamais o salário, assim, para os colegas de trabalho, né? Então, também isso aí faz parte, assim, de algumas diferenças culturais, né? É, tá. Bom, como o japonês encara a relação com o estrangeiro? Realmente, isso aí é um assunto, assim, bastante complexo também, né? Aqui no Japão, mas mesmo no Brasil, assim, ainda existe muita discriminação. Mas, por outro lado, assim, aqui em Tóquio, por exemplo, você encontra estrangeiro por tudo quanto é lugar. Então, assim, o japonês está mais acostumado. Mas, geralmente, quando você vai ao interior, de repente você parece que chegou como um extraterrestre, né? Porque eles te olham, te vasculham, tudo assim, que é como se eles te tratam como uma pessoa rara. Então, mas às vezes também existe discriminação, logicamente vai ter bastante gente discriminando ou jogando, vai embora para o seu país, só porque é estrangeiro, então essas coisas. Mas isso aí eu acho que é comum tanto em qualquer lugar do mundo, né? O Japão é um país assim ilhado, né? Então aqui você vê assim não tem tanta abertura, né? Ainda existe muita discriminação. Porém existem também vários
várias atividades, várias ONGs, vários grupos que realmente tentam amenizar essa situação e, por exemplo, mesmo assim, dentro da minha empresa também, onde nós temos uma quantidade muito grande de brasileiros, nós procuramos fazer intercâmbios com os japoneses, assim, vamos ensinar a culinária brasileira, os japoneses ensinam a deles, vamos ensinar português e vice-versa. Então, existe muita coisa assim, né? Então, é uma questão, assim, de você também ter aquele sentimento, assim, de tentar se comunicar com o japonês. Por exemplo, se você está se mudando para um local, assim, geralmente os japoneses, eles levam uma caixinha de presentes, assim, de doces, assim, olha, eu me mudei no seu apartamento ao lado, no seu apartamento à frente, eu não falo muito japonês, mas eu quero me dar bem com vocês, então é uma lembrança singela, mas aceite o meu presente, né? Então, isso aí, para o japonês, faz uma grande diferença, porque se ele não conhece, ele vai imaginar um monte de coisa, é só porque é estrangeiro, se de repente, se alguém tirou o lixo ali, não é aquele estrangeiro que morou, então, porque ele não te conhece. Então, a partir do momento que ele te conhece e que você também se dispõe a como fala, a fazer o intercâmbio com os japoneses, muda totalmente a relação com eles, tá? Eu, particularmente, assim, eu nunca tive problemas de discriminação aqui desde o começo, assim, já estou quase 30 anos aqui, né? Mas, assim, nunca tive, se falar zero, não, mas nunca tive, assim, praticamente problemas com japoneses. Okay? Tá, deixa eu ver aqui. Qual é mais comum? Japonês pedir demissão, ser demitido? Tá, aqui no Japão, geralmente as empresas, se você é um funcionário fixo, é muito difícil a empresa te demitir. E também, se o problema também é a cultura japonesa, você entra numa empresa para ficar até o final da vida, né, até se aposentar. Isso aí está mudando bastante. Mas, nesse estilo aí de contratação, o que a gente chama de seishain, que é o funcionário fixo, é muito difícil a empresa te mandar embora. Só que, por exemplo, mesmo que a pessoa não tenha uma performance boa, o que acontece? Você é transferido de departamento, ou às vezes até assim, tipo, eles te mandam lá para um lugar remoto, assim, quer dizer, eles fazem de tudo para você se autodemitir, eles não te mandam embora, tá? É muito difícil. Então, assim, geralmente, a não ser que você cometa algum erro grave, por exemplo, né? Que aí eles te demitem por justa causa. Isso porque, assim, o Ministério do Trabalho também, bom, diferente do Brasil, que tem, né, os sindicatos, aqui no Japão não tem muito sindicato também, o pessoal não faz greve e tudo assim, mas para a empresa que demite muita gente sem ter uma justa causa, geralmente, assim, tipo, o Ministério do Trabalho diminui, aumenta os impostos que a empresa paga, então fica mais em cima, né? Então, as empresas evitam ao máximo demitir o funcionário, assim, porque não está, por exemplo, produzindo bastante, tá? Eles se ficam mandando, assim, quando você percebe que uma pessoa muda, assim, a cada 3 meses, a cada 6 meses, assim, de departamento, de repente ele é transferido, né? Então, ele fala, nossa, coitado, né? Ele está sendo, assim, transferido, assim, praticamente como fala, é como se fosse uma catapulta de galho para galho mesmo, né? Então, é uma coisa assim que deixa o funcionário insatisfeito e ele acaba pedindo demissão também. Mas muita gente não pede, tá? Eles ficam ali ganhando o seu salário ali, que a gente fala, é um cabide de empregos, né? Existe muito isso aqui no Japão. Agora, quando é um contrato terceirizado, geralmente os estrangeiros, muita gente não consegue logo de cara ter um emprego fixo, eles são terceirizados, ganham por hora, e por contratos assim de 3 em 3 meses, é bem mais fácil você diminuir, cortar a pessoa, né? Então, nesse caso, realmente existe o corte pela empresa. Tá? Bom, fora isso, a gente só tem mais uns 5 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Tá, estou vendo aqui.
seria um problema de um estrangeiro participar dos festivais tradicionais, por exemplo, o Hanamaki Matsuri, ou varia de lugar para o Japão? Não, inclusive aqui no Japão, principalmente no verão, existem omatsuris para tudo e quanto é local, né? Logicamente, os omatsuris, assim, tipo, famosos, geralmente precisa de um treino, né? Então, é difícil você participar, assim, por exemplo, eu quero dançar isso aí, tal, não sei o quê, se você não é da região. Mas, geralmente, se você é da região, tem os omatsuris, né? Os festivais locais, assim, do seu bairro, da sua cidade. Então, você pode já começar, assim, se interagir com esse pessoal, com a sua comunidade aqui, né? Porque aqui, assim, você morando no Japão, nós temos, assim, as comunidades, assim, entre vizinhos, então, circulam as circulares, assim, as notícias do bairro, dos eventos que vai ter, então, assim, tipo, se você procurar participar e conhecer esse pessoal, as associações de bairros, eles vão praticamente te convidar. Então, vem aqui, tal, vem participar. Vai ter um bom odor e você não quer vir. Então, já tem bastante estrangeiro que participa. Isso aí não é assim, não é por ser estrangeiro que você não pode participar. Só que, assim, logicamente, assim, ir de cara, assim, eu quero entrar assim, tem lugar que permite, tem lugar que não, tá? Então, geralmente, é bom começar, assim, do local onde você mora, tá? Fora isso, certo? Eu acho que nós estamos acabando com o tempo aqui, tá? Mas, antes de mais nada, assim, tipo, eu acho que não consegui responder, assim, uma grande parte, né, das dúvidas, e nós vamos fazer um resumo de tudo isso aí e tentar responder isso aí no nosso próximo seminário, tá? Eu já estou extrapolando o horário, como disse aqui, então o Japão realmente é tudo controlado minuto por minuto, tá? Eu vou estar encerrando. Eu agradeço, né, a participação, a atenção, assim, de me acompanhar por essas 2 horas, tá? E também desculpe, assim, às vezes eu fui falando meio corrido, meio aos atropelos, não sei se deu para entender tudo, mas eu vou procurar melhorar nos próximos seminários, né? E realmente não esqueçam, assim, de dar a opinião, que isso aí vai ser muito importante, assim, para a gente ter base para os próximos eventos, ok? A priori, bom, eu vou estar terminando, vai ter algumas palavras também do pessoal da ABC, né? Eu vou vou tirar aqui a minha tela, tá? Então, muito obrigada por hoje e espero que, de uma forma ou de outra, já tenha dado para esclarecer ou também ter uma breve noção, assim, sobre a cultura japonesa e a cultura empresarial aqui do Japão. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos por terem ficado conosco até o final da palestra, né? Tanto o pessoal do Brasil, que ficou até tarde, né? Tá tarde para o Brasil, e como os que estão no Japão, que acordaram cedo para participar conosco, né? Tá? Em nome da ABC Japão e da Associação Okinawa de Vila Carrão, em coordenação com a JAICA, agradecemos a brilhante palestra da Kazue Matsushita-san, tá? E sabemos que o assunto, né, esse assunto que foi abordado hoje, né, não se resume em apenas 2 horas, né? Tá? Então, mas com certeza todos puderam, né, ter uma visão muito mais clara, tá? Sobre etiqueta profissional e a cultura japonesa. Esse seminário, como parte do projeto Kusanone, né? Esse é o projeto, um dos projetos, né? Tá? Em um dos projetos temos a nossa aula de língua japonesa, que alguns dos meus alunos estão presentes hoje, tá? Essa palestra também faz parte, né? Consiste no primeiro de uma sequência de palestras, né? Que serão feitas no decorrer dos próximos meses. A próxima palestra será feita no mês de fevereiro, tá? E para garantir a salva, fiquem atentos em sua caixa de e-mail, que estaremos enviando mais informações em breve.